tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane Galdino, sou professora de língua portuguesa e de literatura da Rede Municipal de Ensino de Berlândia e convido vocês da turma do 8º período da EJA para assistir mais uma aula de português comigo. Vamos lá? Vamos começar? Vou tirar a minha máscara para vocês poderem me ver melhor. Aqui eu guardo. Mais uma vez higienizo as minhas mãos e vamos lá. Bom, nós sabemos que em nossas últimas aulas nós falamos sobre diferença de fato e opinião, nós estudamos vários gêneros textuais, nós interpretamos esses gêneros, nós estudamos recursos como ironia, humor, ambiguidade, nós estudamos cartoons, estudamos tirinhas, estudamos charges. Então, em vista de todo esse trabalho que nós já temos feito aí ao longo do nosso curso, hoje eu convido vocês para estudar comigo um pouquinho de gramática, porque gramática é bom demais, além de ser extremamente importante para o nosso processo de fala e de escrita, não é? Vamos então? É muito importante dizer para vocês que dentro da gramática, gravem bem o que eu estou dizendo, isso tem que ficar muito claro para vocês. Em se tratando de gramática, eu tenho 10 classes gramaticais. O que são 10 classes gramaticais? Vejam bem, imaginem 10 grandes gavetas na língua portuguesa. Para cada gaveta eu tenho uma classe. Então eu tenho a classe dos substantivos, eu tenho a classe dos adjetivos, a classe dos artigos, dos pronomes, dos verbos e dos numerais. Notem que só aqui eu já citei para vocês 6 classes, 6 gavetas diferentes. Cada uma dessas classes aqui numeradas tem uma função. Se eu pensar em substantivo, substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres. Adjetivos dão características para os seres. Os artigos vêm antes dos nomes. E os pronomes? Os pronomes vão substituir ou acompanhar os nomes. Os verbos representam ação, estado, fenômeno da natureza. E os numerais? Os numerais, eles indicam quantidade de elementos, posições de elementos e pessoas em uma escala, em uma série. Quando eu digo, por exemplo, que vocês estão cursando o 8º período da EJA, 8º aí, então, é um numeral que situa a série na qual vocês se encontram estudando. Tudo bem? É isso. É importante ainda dizer que essas 6 classes gramaticais que eu acabei de mencionar são classes variáveis. Imprescindível pensar nisso. O que significa ser uma classe variável? Significa dizer que as palavras que representam essas classes representativas, elas podem ir para o plural, elas podem ir para o feminino, ou seja, elas aceitam ser modificadas. Tudo bem? Continuando este raciocínio e considerando que nós paramos aqui na 6ª classe, vamos para a nossa sequência aqui. Tem mais 4 classes para mencionar com vocês. Tudo bem? Falei de 6. A 6ª classe eram os numerais, vocês se lembram? Agora a 7ª classe gramatical, os advérbios. Nessa sequência eu tenho as preposições, depois as conjunções e, por fim, as interjeições. Importante também destacar que essas 4 últimas classes aqui, elas são invariáveis, ou seja, ao contrário das 6 classes variáveis lá de trás. Essas classes aqui, elas não aceitam qualquer modificação. Exemplo, a palavra menos. Menos, sendo um advérbio, em nenhuma hipótese você pode colocar essa palavra no feminino.
Eu quero dizer que não existe a palavra menos, só existe menos e ponto final. Por quê? Porque é advérbio. Sendo advérbio, não sofre qualquer variação. Tudo bem? Então, acabei de apresentar para vocês as 10 classes gramaticais. Para a aula de hoje, eu elegi apenas a classe dos pronomes. Tudo bem? E não são nem de todos os pronomes. Na aula de hoje, nós vamos mencionar os pronomes pessoais, com ênfase nos pronomes pessoais do caso reto. É importante que tudo isso fique claro. Cada uma das 10 classes precisam ser estudadas separadamente, depois, nós precisamos juntá-las dentro em um contexto. Então, hoje, nós vamos nos dedicar aos pronomes. Vocês se lembram que eu mencionei com vocês a função dos pronomes? Para que é que um pronome serve? É só prestar atenção no nome, não é pronome, ou seja, relaciona-se com o nome, tem a ver com o nome. Portanto, o pronome é a palavra que serve para ou acompanhar ou substituir os nomes. Então, grave isso aí. O que é um pronome? Pronome é a classe gramatical utilizada ou para acompanhar ou para substituir os nomes. Vamos tentar provar o que é que eu estou dizendo para vocês? Então, venha comigo, presta atenção. Mariana é linda. Opa! Olha o nome aqui. Mariana é um nome. E eu vou substituir o nome Mariana por um pronome pessoal. Olhem aqui. Ela é linda. Perceberam que eu acabei de provar a teoria que eu trouxe aqui em cima? Se pronome substitui nome, eu acabei de provar para vocês um pronome substituindo o nome Mariana. Continuando aqui comigo. Vem comigo. O livro de meu amigo está em minha casa. Quais são os nomes aqui? Amigo é um nome. Casa também é um nome. Olhem os pronomes aqui roxinhos, ó. Meu é um pronome possessivo que indica que o amigo é meu e não seu. Minha casa é a minha casa e não a sua e não a nossa. Percebem isso? Então, meu e minha são pronomes possessivos que acompanham os nomes amigo e casa, ok? Muito bem. Tudo bem. Já que eu falei para vocês o que é um pronome, qual é a função de um pronome? Ainda provei o que eu disse? Agora, continuem prestando muita atenção. Quais são os pronomes pessoais da língua portuguesa? Quais são? Os pronomes pessoais da língua portuguesa, eles se subdividem em 3 categorias. 3, tudo bem? Primeiro, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto. Depois, eu tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. E por último, eu tenho os pronomes pessoais de tratamento. Existem vários tipos de pronomes. Tudo bem? São muitos. E hoje eu elegi apenas os pronomes pessoais. E dentro dos pessoais eu tenho 3 tipos. Do caso reto, do caso oblíquo e os de tratamento. Agora, nós vamos nos dedicar a estes primeiros aqui, pronomes pessoais do caso reto. Aqui, existe um quadro aqui bastante didático para a gente entender. Notem aqui, ó, pronomes pessoais do caso reto. Aqui está escrito número. Toda vez que a gente fala em número, não é numeral, é número, nós estamos nos referindo a singular e a plural. Singular, eu estou falando sobre um, Quando eu penso, por exemplo, um ovo, a expressão um ovo está no singular. Quando eu falo uns ovos, eu peguei a expressão no singular e passei para o plural. Então, singular é um, plural é mais de um. Notem aqui, ó, me acompanhem nesse quadro. Pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Qual é a primeira pessoa do singular? Acompanhe aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Sou eu. Então, estes aqui, ó, sigam aqui a minha mão. Estes são os pronomes pessoais do caso reto. Pronome de primeira pessoa do singular, eu. Pronome de segunda pessoa do singular, tu. Pronome de terceira pessoa do singular. Existem as opções ele ou ela, ou seja, no masculino ou no feminino. Agora nós vamos para as pessoas do plural. Aqui, ó, a primeira pessoa do plural é nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas.
Concluindo, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Vamos comigo? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Percebam, quando eu vai para o plural, o eu transforma-se em nós. Quando tu vai para o plural, o tu transforma-se em vós. E quando ele ou ela vai para o plural, nós temos eles ou elas. Portanto, nós temos 3 pessoas discursivas. 3 pessoas para o singular e depois 3 pessoas para o plural. Vamos aí na sequência. Vamos lá, vamos ver. Coloquei exemplos aqui para vocês do que eu estou falando. No singular, eu digo, eu vou à feira. Vamos passar essa frase com este pronome pessoal do caso reto para o plural? Então, qual é a resolução aqui no plural? Nós vamos à feira. Tu foste ao clube? Vamos passar esta frase para o plural? Vós fostes ao clube? E na sequência, ele ou ela é bom aluno. Ora, como é que vai ficar esta frase no plural? Eles ou elas são bons alunos. Percebe? Então, acabei de provar para vocês que o plural do eu é nós, o plural do tu é vós e o plural de ele ou ela é, claro, eles ou elas. Muito bem? Agora, outra coisa também muito importante. Os pronomes pessoais, então, eu, tu, ele ou ela. Singular. Nós, vós, eles ou elas, plural. Agora, este eu se refere a que pessoa do discurso? O que é o discurso? O discurso é esse nosso processo de comunicação. Eu falo, eu dialogo com vocês. Do lado daí vocês estão me ouvindo. Então, eu sou uma pessoa discursiva, eu sou falante. E eu falo com quem? Com vocês. Portanto, eu sou a primeira pessoa e vocês são a segunda pessoa. Tudo bem? Então, eu ou nós somos quem falamos. Logo, nós somos a primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Tudo bem? Eu falo com tu, eu falo com vós. Então, as pessoas com as quais eu falo representam tu ou representam vós, que no caso são vocês. E nós, eu e vocês falamos de uma terceira pessoa. Eu falo com vocês sobre algo ou sobre alguém. Eu primeira, vocês segunda, eles ou elas terceira. Combinado? Vamos lá? Na sequência, vamos. Atenção. Muito importante destacar também que estes pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, assumem funções de sujeitos nas orações. Agora, o que é um sujeito? Quando eu digo ministro aulas de língua portuguesa, ministro, quem ministra essas aulas? Eu. Então, eu sou o sujeito do verbo ministrar. Aí eu digo, vocês assistem às aulas de língua portuguesa. Quem é que assiste a essas aulas? Vocês. Então, vocês é o sujeito. Sujeito é quem pratica uma ação ou é sobre quem nós estamos falando. Olhem aqui o exemplo. Bia e Mariana são amigas. Quem são amigas aqui? Bia e Mariana. Portanto, elas são o sujeito, os sujeitos desta oração. E agora eu quero substituir tanto a Bia quanto a Mariana, ou seja, esse duplo sujeito, esse sujeito composto por um pronome. Qual é o pronome que eu vou utilizar? Elas. Então, acabei de demonstrar para vocês um pronome pessoal do caso reto, substituindo um sujeito aqui. É por isso que em gramática nós falamos que os pronomes pessoais do caso reto têm a principal função de substituir os sujeitos nas orações. Aqui eu tenho uma pequena anedota. Por que que eu trouxe esse gênero textual? Para vocês conhecê-lo e também para nós discutirmos a presença dos pronomes pessoais do caso reto neste texto. Tudo bem? A anedota, ela é uma espécie de piada que tem como função suscitar, provocar o humor. Ela geralmente tem um desfecho inusitado, inesperado, tá? Que nos leva ao riso. Vamos então à leitura desta anedota? O título é Resposta Certa.
E começa assim. A professora olha para a turma e pergunta: Joãozinho, diga-me um pronome pessoal do caso reto. Eu não, professora. Pergunta para a turma do fundão. Responde Joãozinho, apontando para Zezinho. Nós não sabemos, professora. Pergunte para elas, apontando para as amigas Aninha e Lúcia. Se tu não sabes, fica calado, Zezinho, responderam as meninas. Então, onde é que está o humor aqui nesta anedota lida? Vocês se lembram que a primeira proposta foi a professora aqui pedindo que o Joãozinho falasse o pronome pessoal do caso reto? E aí ele falou, eu não, professora, pergunta para a turma do fundão. No entanto, quando ele fala eu não, ele já usou um pronome pessoal do caso reto. Sem saber, ele já usou, não é verdade? Bastaria ele falar para a professora o pronome eu, mas certamente ele não ligou a palavra à definição da palavra. Com certeza foi isso que aconteceu. E aí ele joga a questão para o Zezinho. O Zezinho se nega, tudo bem? O que ele fala? Ele, representando a turma do fundão, fala: nós não sabemos, professora. Quer dizer, o Zezinho disse que eles não sabiam, mas quando ele dá a resposta de que não sabiam, ele acabou respondendo de forma correta ao usar o pronome pessoal do caso reto, nós. Vocês entenderam? Então, para ele responder que não sabia, ele usou o termo correto. E aí ele joga a pergunta para as meninas, Aninha e Lúcia. E a Aninha e Lúcia, né, elas usam se tu não sabes. Então, aqui você tem mais um pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Quantos pronomes pessoais do caso reto nós temos aqui nesta anedota? Dizem que não conhecem, os alunos dizem que não conhecem os pronomes pessoais do caso reto, mas usam essas palavras a todo momento sem saber do que se trata. Eu, nós, elas e tu. Notem que nós temos 4 pronomes pessoais do caso reto. Mencionei com vocês que a anedota é um gênero muito semelhante à piada e faço questão de trazer para vocês a definição, tudo bem? Anedota é um gênero textual que apresenta narrativa composta por diálogos diretos e situações do cotidiano que surpreendem o interlocutor. Ela relata uma história curiosa ou engraçada que geralmente tem o intuito de provocar o riso. É o que aconteceu com aquela anedota cujo título é a resposta certa. Os meninos disseram que não sabiam o que era um pronome pessoal, foram jogando, né, um para o outro, um colega jogando para o outro, e no final, nessa discussão, usaram 4 pronomes pessoais. Deram muito bem dada a resposta pedida pela professora. Não é verdade? Turma, eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gravado aí os pronomes pessoais do caso reto. Não se esqueçam, eu repito constantemente, repito porque é necessário, vejam bem, 10 classes gramaticais. Hoje nós falamos apenas dos pronomes pessoais do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. É importante que vocês gravem aí, tudo bem? Este conteúdo, porque ele é imprescindível para os estudos gramaticais de vocês. Por favor, continue fazendo as atividades propostas pelos seus professores em sala de aula. Continuem assistindo às nossas aulas, porque eu tenho certeza de que essa parceria entre nós aqui e o seu professor aí, e vocês se esforçando, se dedicando, nós vamos obter grandiosos resultados. Eu conto com vocês e aguardo vocês em nossa próxima aula. Tudo de melhor!